Em primeiro lugar, nós estamos adoecendo rápido e coletivamente no mundo todo. 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Pense bem, 1 em cada 2 pessoas, nós estamos falando em mais de 3,5 bilhões de seres humanos. 3,5 bilhões. Quantos vão se tratar? Seja por um transtorno obsessivo compulsivo, um dos tipos de depressão, uma dependência ou uma síndrome do pânico. Quantas pessoas de fato vão se tratar? Muito provavelmente nem 1% deve se tratar. Seja porque o tratamento é caro, portanto é elitizado, infelizmente. Seja porque as pessoas negam as suas mazelas. O ser humano sempre teve dificuldade de aceitar que ele é falível, ele é frágil. Sempre teve dificuldade de reconhecer, entre aspas, as suas loucuras, os seus pensamentos perturbadores, a sua dificuldade de autocontrole, o seu anti-heroísmo. Há uma negação voraz, atroz, que varreu a história da humanidade e até os dias de hoje ainda há esse preconceito. Um dos problemas sérios da psiquiatria e psicologia clínicas é que essas duas ciências investiram grande parte da sua energia no tratamento, mas não na prevenção. E a medicina preventiva é a mais importante medicina, porque você evita as doenças, evita o custo físico, social, financeiro e, em destaque, o custo emocional. Mas, infelizmente, faltou projetos ou ferramentas de prevenção estudadas detalhadamente para que, desde a mais tenra infância até a vida na terceira idade, na menor idade, as pessoas pudessem proteger a sua mente. Quando um psiquiatra ele está tratando de um paciente que vive o último estágio da dor humana, por exemplo, uma depressão maior, que é aquele tipo de depressão que atinge pessoas que sempre foram alegres, motivadas, com projetos de vida bem estabelecidos, mas de repente são abarcadas por perdas ou por pensamentos perturbadores ou fracassos, frustrações importantes, e elas desenvolvem um quadro depressivo, o último estágio da dor humana. Entre um paciente que está sofrendo esse tipo de dor e um psiquiatra ou um psicólogo clínico, por mais experiente que eles sejam, há uma distância infinita entre os dois. O psiquiatra só consegue compreender o outro mais na dimensão do que o outro é se ele se esvaziar de si. Se ele não se esvaziar de si, ele vai estar falando dele mesmo e não do outro. Se pais, no relacionamento com os filhos, não aprenderem também a esvaziar o seu ego, esvaziar a sua necessidade neurótica de apontar falhas, a sua irritabilidade ou baixo limiar para suportar frustrações, a correção do pai não tem nada a ver com o filho. É mais algo de foro íntimo, ou seja, está dentro do psiquismo do pai, mas não está na intimidade emocional do filho. Porque o pai compreende virtualmente o seu filho através da sua consciência que nunca atinge a realidade do objeto pensado. É confusa? Porque a mente humana é muito mais complexa do que até hoje nós imaginamos. Por exemplo, casais, eles prometem que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna eles se amarão. Mas, só que eles esquecem que deveriam se amar também na discussão. Aí um começa a discutir com o outro, a apontar os erros. E quanto mais eles se tornam indelicados com a necessidade neurótica de mudar o outro ou a outra, mais eles estão falando deles mesmos. Se eles não se esvaziarem para abraçar mais e julgar menos, para apoiar mais e criticar menos, para elogiar mais e excluir menos, eles não sabem namorar. Começaram bem o romance, mas vão terminar no inferno dos atritos. E a maioria dos casais terminam o relacionamento não porque não começam amando, mas porque não sabem amar. Porque não entende que há uma solidão paradoxal da consciência virtual, que elevar o tom de voz não muda o outro, invade a privacidade do outro. Porque quando você eleva o tom de voz, a sua irritabilidade é sua, particular. E você tenta pressionar o cérebro do outro ou da outra, chantagear, dominar algo indominável. Por quê? Nós somos mundos particulares e nós compreendemos o outro através da consciência que é sempre virtual. Então, se eu não me esvazio de mim, a minha discussão não é com o outro, é comigo. A minha irritabilidade,
A minha necessidade neurótica de mudança está ligada aos meus conflitos, não ao outro ou à outra. Mas nós não sabemos disso. Se você não aprender a se esvaziar do seu ego, você nunca vai se aproximar da realidade dos outros. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos contando um problema para alguém, uma dor, um conflito, um pesadelo, frequentemente, quando as pessoas dão respostas rápidas, nós dizemos: você não me compreende, não é isso? E não compreende mesmo, porque se o nosso ouvinte não esvaziar o seu ego, se ele não criticar a sua necessidade ansiosa de ficar dando conselhos, olha para trás, tem gente pior que você, se ele não aprender a ser um ser humano gestor da sua emoção, ele é um péssimo ouvinte, ele é um escutador de palavras, mas não sabe se colocar no lugar do outro, não tem empatia. Sinceramente, grande parte de nós não sabe ouvir o que o outro tem para dizer. Nós ouvimos o que nós temos para dizer. Nunca se esqueça, se você não aprender a se esvaziar, você nunca vai se encher de sabedoria.